Nessa semana, a gente vai entrar no capítulo 1 de Gênesis, no relato da criação. Tá? Então, a gente vai ter o relato da criação, falar. Minha intenção de coração era trabalhar os dois relatos da criação, que é o capítulo 1 e o capítulo 2. Né? O capítulo 1, onde tem uma visão mais geral, um panorama geral da criação, dos 7 dias da criação, que vai até o capítulo 2, versículo 3. E o capítulo 2, versículo 4, até o final do capítulo 2, tem um relato mais específico, voltado para o 6º dia da criação, que é a criação do homem e da mulher. Né? Como eu vi que tinha bastante conteúdo para a gente tratar, então eu vou ficar no capítulo 1. Então, aquelas 12 semanas, na segunda semana de aula já não existe mais, tá? As 12 semanas. Então, vamos aumentar pelo menos mais uma aí. Vamos ver no final aí quantas semanas de estudo a gente vai ter, né? Mas eu prefiro a gente, às vezes, pisar um pouquinho no freio, mas ter um negócio bem solidificado, né? Um conhecimento, uma aprendizagem boa, do que correr simplesmente e depois a gente, de repente, nessa correria, a gente não aprende o quanto a gente poderia aprender, tá? Então, eu quero, antes de começar a orar por esse momento, para a gente iniciar esse estudo, e eu vou pedir para o irmão Norival, para ele nos conduzir em oração, agradecendo a Deus por esse momento, tá? E pedindo para que essa aula possa ser um momento aí para a gente de aprendizagem. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Colocar em pé, Deus que é amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos a Deus mais esse momento de poder estar aqui reunidos, né, para receber a luz da boa palavra, que é a luz que nos orienta, a luz que nos dá direção, né, à nossa vida, a luz que nos fortalece, fortalece a nossa fé, fortalece o nosso dia a dia, né? Em nome do Senhor Jesus. Que no nome do Senhor Jesus, a luz da tua palavra venha nos trazer sabedoria, compreensão, entendimento e uma melhor interpretação da luz da tua palavra nas nossas vidas. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Bom, Júlio, chegue-se a nós. Então chegou na hora da gente começar, tá vendo? Acabou de orar. Então tava aí. Então a gente vai começar hoje o nosso estudo relativo ao capítulo 1 de Gênesis, né? E a gente vai tratar sobre o primeiro relato da criação. Aí eu falo por que o primeiro relato da criação, porque a gente tem dois relatos da criação, né? Como já foi dito, o primeiro começa ali no capítulo 1, que vai até o 2:3, e o segundo relato, 2:4, até o final do capítulo 2, tá? Então, são dois relatos da criação que tem. Hoje a gente vai tratar o primeiro. Na próxima semana a gente vai ficar e vai tratar mais especificadamente do relato específico sobre a criação do ser humano. A gente vai focar na nossa criação, criação do ser humano. Agora a gente vai, de uma forma geral, falar sobre a criação de Deus. Então, a primeira coisa que a gente encontra, só para a gente lembrar uma coisa do ano passado, a gente disse que o livro de Gênesis é o livro das origens, né? O nome Gênesis já fala, né? É origem, tá? Então, o livro de Gênesis é o livro das origens, que trata acerca da origem da criação, origem do ser humano, origem do primeiro pecado, origem da queda, origem da promessa messiânica, origem do primeiro assassinato, do primeiro músico, da divisão de línguas, das primeiras línguas, do povo sendo escolhido por Deus. Então, o livro trata de origens, primeiros patriarcas. No capítulo 1 a 11, a gente tem uma narrativa com várias origens, tá bom? Várias origens. E capítulo 12 até o 50 começa a história dos patriarcas. A gente vai começar nesse primeiro trecho, de capítulo 1, falar sobre a origem da criação, ou mais especificadamente a criação. O gênero do livro de Gênesis, o que é o gênero? É o estilo literário, né? A forma de escrita. Por exemplo, quando a gente assiste a TV, o noticiário, o gênero literário daquilo é um relato de notícia. Existe uma forma de se dar notícia, né? Então, as pessoas que estão ali dando a notícia, elas seguem uma forma de se dar notícia.
uma forma mais formal, né? Sempre a forma de falar. Quando, por exemplo, a gente está na escola, lembra quando for escrever texto, existem vários tipos de texto. Você pode fazer um texto mais discursivo, um texto mais narrativo, um texto, uma poesia, descritivo, né? Então, existem várias formas de texto, tá? Gênesis também é um tipo literário. Por isso que a gente fala de tipo literário. E o tipo literário de Gênesis a gente compreende como sendo uma história. É a história de algo, mas não uma história no sentido da história igual a história do Brasil, mas uma história teológica que fala acerca do povo de Deus, a história do povo de Deus, a história de Deus com esse povo. O que é interessante é que normalmente numa história ela segue, ela tem algumas características. Todo gênero tem algumas características. Todo tipo de escrita tem algumas características. Por exemplo, um texto de persuasão, qual que é a intenção do texto? Convencer o leitor acerca de algo, né? Numa história, olha, ele está chorando. Ah, parei não. Então, numa história, normalmente se quer informar acerca de algo. Nesse caso, informar acerca das origens das coisas, né? Essa é a história. Só que a história tem algumas características. Por exemplo, toda história tem personagem. Não existe uma história sem personagem. Toda história tem os personagens principais, os coadjuvantes. Existe um drama, início, meio e fim. Toda história tem um clímax. Existe um conflito que precisa ser resolvido. E aí é só pensar no filme, né? Que assiste um filme, ele sempre vai seguir um roteiro. Né? O roteiro desse filme é sempre igual. Apresenta o filme, apresenta o problema, apresenta os personagens. Daqui a pouco tem um conflito, tem a resolução do conflito até que tem o final da história. Algo curioso é que a história de Gênesis 1 é uma história de um personagem só, de um Deus, né, que fala sobre a criação de um Deus e uma história sem conflitos. Diferente das narrativas do mundo antigo, lá da época, lá da Mesopotâmia, do Egito, onde se tinham várias histórias da criação, como a gente viu na aula passada, né, e várias histórias que têm várias diferenças e semelhanças com a história bíblica acerca da criação. Todas essas histórias eram recheadas de personagens e de conflitos entre esses personagens. Por exemplo, a história que a gente viu lá do Enuma Elisha, que é da Mesopotâmia, dizia então que o Marduk, quando ele cria os céus e a terra, ele precisava guerrear contra o caos, que é o deus do caos, que era o Tiamat. E nessa luta contra o deus do caos, ele precisava se colocar acima do deus do caos, né? O ser humano é criado como um escravo desses deuses que cria o ser humano justamente porque havia uma rixa entre os deuses e os seres humanos. E cada uma dessas histórias lá do mundo antigo tinham as suas peculiaridades. No entanto, a história bíblica da criação ela é uma história única e específica que mostra justamente de uma forma até de denúncia contra essas outras histórias de que há somente um Criador. Esse Criador é soberano. É Ele quem criou todas as coisas. Ele não teve nenhum conflito e nenhuma rivalidade na hora da criação. Pelo contrário, a sua soberania, a partir da sua palavra, todas as coisas foram criadas e tudo que ele fez foi bom. Isso é a história de Gênesis 1. E a partir dessa história se constrói toda a narrativa de Gênesis e até a narrativa das Escrituras, né? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o texto de Gênesis. Há vários textos que falam e que narram da criação, né? O texto de Provérbios 8, 22 a 31 narra a criação da sabedoria e como a sabedoria ela estava com Deus desde o princípio. E desde o princípio a sabedoria ela fez parte da criação divina. É interessante que essa personificação da sabedoria, né? Porque quando você fala que a sabedoria cria, a sabedoria faz, a sabedoria existia,
que você está fazendo? Personificando, dando características humanas à sabedoria, né? Essa sabedoria, então, que é personificada, ela é tida como estando com o próprio Deus. É interessante que quando a gente vai lá para João 1, também diz sobre a palavra ou o verbo encarnado que estava com Deus, o verbo que era Deus e que a partir dele todas as coisas subsistiram. Então a gente olha para o texto de Gênesis, onde Deus cria todas as coisas pela palavra, pela sua palavra. Disse Deus e as coisas existiram. Você olha o texto de Provérbios, que fala que a sabedoria estava com Deus e criou todas as coisas por meio da sabedoria. E o texto de João, então você compreende que João está lendo, então, o texto de Gênesis, a palavra criadora, lendo Provérbios, a sabedoria, ele dizendo, olha, essa é a sabedoria, essa palavra criadora é a ação do próprio Cristo, que estava junto com Deus na criação de todas as coisas. Então, por que é importante se conhecer a história da criação? É porque a partir da história da criação que se constrói toda a teologia do Antigo Testamento. Se a gente pensar na narrativa bíblica, a narrativa bíblica ela tem 4, alguns colocam 5 atos, tá? E toda a narrativa bíblica se constrói a partir desses 4 ou 5 atos. O primeiro ato é o ato que a gente está falando hoje, que é o ato da criação, é o primeiro ato bíblico. O segundo ato é o ato da queda. O terceiro ato é o ato do quê? Depois da queda, manda o seu filho para que ele pudesse o quê? Nos salvar. Redenção. Criação, queda, redenção e o último ato é o ato da consumação ou do reino, quando nós estaremos na eternidade da glória. Toda a teologia bíblica ou toda a história das escrituras se constrói a partir desses 4 atos. Deus cria, o ser humano cai, Jesus vem para poder se regenerar e salvar o ser humano e um dia nós estaremos com ele. Né? Começa no ato da criação no Éden e finaliza também numa cidade gloriosa que é a Nova Jerusalém. Nesse meio termo, o ser humano peca e Jesus vem então redimir o ser humano. Então é interessante, né? Essa narrativa aqui de Gênesis 1, a gente vai ver um ciclo de... Antes de a gente entrar no texto, eu estou tentando trazer a estrutura do texto. A gente vai ver um ciclo de 6 dias acompanhado de um último dia de descanso. Tá? Então a gente entende que a criação aconteceu em quantos dias? Vamos lá. EBD, Escola Bíblica Dominical. 6. O ato da criação em 6 dias e no 7º Deus descansa. Como funciona esse ciclo de 6 dias? É bem interessante. Os primeiros 3 dias, Deus cria o ambiente em que os seres viventes viveriam. Tá? Então, por exemplo, no primeiro dia, Deus cria a luz, faz separação da luz, né? Da escuridão. No segundo dia, Deus cria, depois de criar a luz, cria o firmamento e faz a divisão entre águas e águas, entre águas e o céu. Então, Deus faz a divisão entre os céus e as águas. No terceiro dia, Deus cria o mar e a terra e cria também as plantas. Então, nos 3 primeiros dias, o que Deus está criando? O ambiente, o local da habitação do ser humano e de toda a criatura de Deus. A partir do 4º dia, Deus começa a habitar o ambiente que ele criou. Se no primeiro dia ele cria a luz, e aqui é interessante que a luz ela não faz menção ao sol ou à lua, né? A lua a gente sabe que não é uma luz, né? Ela reflete, na verdade, a luz do sol, mas se faz menção, né, dessa luz que existia, essa luz não era o próprio sol. Talvez a própria presença de Deus era a luz que iluminava ali, né? Uma vez que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, como diz o versículo 2. Mas no 4º dia, Deus forma as luzes, colocando, então, o sol, a lua e as estrelas nos seus lugares. Então, habita primeiro o sistema solar, com Sol, Lua e as estrelas, e aí a gente pode até olhar para as galáxias, né? Tudo que existe, a gente entende que a criação não é só a Terra, né? Embora o autor aqui que ele está falando, ele está pensando na criação da Terra, compreende que Deus não é criador só da Terra, Deus é criador de tudo que existe, inclusive as bilhões de galáxias que existem no mundo. O 5º dia, Deus cria agora
Lembra que lá no segundo dia, primeiro dia ele criou a luz. Aí lá no quarto dia, ele então habita essa luz com o sol, a lua e as estrelas. Segundo dia, o que Deus cria? Faz separação entre águas e águas, fazendo a separação entre as águas e os céus. Então lá no quinto dia, quais seres Deus vai criar? Os seres para habitar o céu e para habitar as águas. Interessante, né? Segundo dia. Então, primeiro dia ele cria um ambiente, no quarto dia ele povoa esse ambiente. Segundo dia ele cria um ambiente, no quinto dia ele povoa esse ambiente com os seres marinhos e com as aves. E no terceiro dia ele cria então a terra e a vegetação. E lá no sexto dia ele vai povoar a terra e a vegetação com os animais domésticos, animais selvagens e o ápice, o clímax da criação de Deus com o próprio ser humano, né? E aí no sétimo dia Deus descansa, né? Então só um esquema aí para a gente compreender a criação. Ela é separada em dois atos de três e um descanso no final. Primeiros 3 dias Deus cria o ambiente, nos 3 últimos dias Deus povoa esses ambientes e no último dia há um descanso. O que é interessante aqui, a Bíblia ela traz inúmeros relatos da criação. Por exemplo, se quiser anotar, Isaías 40, 28, Isaías 45, 18, vou falar mais devagar, né? Isaías 40, 28, Isaías 45, 18, Isaías 44, 24, Jeremias 10, 16, Efésios 3, 8 a 9, Colossenses 1, 16 e Apocalipse 4, 11. Então, a gente tem inúmeros relatos da criação, né? A gente tem um relato inicial e depois vários relatos que falam sobre as criações, de como Deus cria, né? Como o relato da sabedoria que eu li com vocês, eu citei com vocês, né? Outra coisa que é interessante, antes mesmo da gente entrar no texto, é como esse relato de Gênesis, do capítulo 1 e de Gênesis até capítulo 2 ou 3, os primeiros 3 versículos e os últimos 3 versículos desse trecho, ou seja, versículo 1, 2 e 3 de Gênesis 1 e o versículo 1, 2 e 3 do capítulo 2, que é onde acaba esse primeiro trecho da criação, há uma série de repetições do número 7. Isso é bem interessante aqui, né? A gente sabe da importância desse número 7 que simboliza na tradição judaica a completude de Deus, a perfeição, né? Algo que Deus faz. Por exemplo, a terra ou tudo é criado em quantos dias? Em 7 dias, né? Se a gente pensar, pegar o dia de descanso. O versículo 1 tem quantas palavras no hebraico? 7 palavras. O versículo 2, e aí eu estou falando da tradução nossa, lá no original. O versículo 2 tem 14 palavras. 14 é o quê? 7 vezes 2. E o versículo 1, 2 e 3, lá no capítulo 2, tem 35 palavras, que é 7 vezes 5. Dá um pouquinho de matemática aí para gente. Mas é só um dado curioso, né? O como o número 7 aparece estranhamente no capítulo 1 até o capítulo 2, versos 1 a 3. Por exemplo, Deus é mencionado pelo seu nome nesse primeiro capítulo 35 vezes, 7 vezes 5. A terra é mencionada 21 vezes, 7 vezes 3. O firmamento e o céu é mencionado 21 vezes, 7 vezes 3 também. A expressão "e viu Deus que era bom" acontece 7 vezes, né? Então, é curioso como esses números, talvez de uma forma até... Eu não gosto de fazer esse tipo de interpretação, assim, alegórica, mas de uma forma alegórica, como o judeu, quando ele escreve, ele está construindo um texto pensado, né? Não é um texto de qualquer forma. Esse texto inspirado por Deus é um texto pensado. E há uma fórmula que por meio desses números, diz o quê? Que a obra de Deus ela é perfeita, ela é completa. Aquilo que Deus faz é perfeito, né? Então aqui
Algo para a gente começar a ler o capítulo 1 é que a gente vai ver que o capítulo 1 ele está atacando algumas cosmologias que existiam no mundo antigo. O que é cosmologia? Uma forma de se ver o cosmos, o mundo, uma forma de se compreender a criação, histórias da criação, narrativas da criação. Então, o capítulo 1 é um capítulo teológico, né? Ele não é um capítulo científico. O que quero dizer com isso? Ele não nasce como uma resposta ao Darwin ou à ciência moderna que quer saber como que aconteceu o processo. Não, ele é um capítulo teológico que tem o intuito de dizer que Deus é soberano, criador de todas as coisas. Por exemplo, algumas questões interessantes. Primeiro, algumas cosmologias lá no Oriente Próximo traziam, por exemplo, dragões, deuses que eram inimigos, eram inimigos da criação. Em Gênesis 1:21, os monstros ou animais marinhos são apenas um tipo de animal criado por Deus, não rivais ou pessoas que estão ali lutando contra Deus. Nas cosmologias antigas, haviam deuses que estavam lutando para a criação dos céus e das águas. No capítulo 1, versículo 6 a 10, Deus é quem faz a separação das águas e do céu. No mundo antigo, o sol, a lua e as estrelas eram elementos adorados, divinizados e considerados sagrados. Dentro da visão cristã, o sol, a lua e as estrelas são criação de Deus. E criação que Deus nem dá nome. Quando ele, no relato aqui, ele não vai dizer o sol, ele vai dizer ele vai dizer a luz maior e a luz menor, né? Justamente para combater e mostrar que isso é criação de Deus. Lá, nas tradições antigas, o homem acontece como uma espécie de escravo, alguém que deve servir os deuses, alguém que está sendo criado como um ser que é subjugado. Na criação de Gênesis, o objetivo da criação é o clímax, é justamente a criação do ser humano. Por fim, na criação antiga, ou dos mundos antigos ali, das cosmologias antigas, a criação era feita por declarações mágicas, por rituais, por lutas que existiam. Em Gênesis, toda a criação ela acontece a partir de uma palavra de Deus, né? Então, o que a gente aprende comparando a criação bíblica com essas outras criações? Gênesis 1 tem uma verdade. Deus é criador, Deus é soberano, Deus não tem rivais, Deus não tem pessoas que estão lutando ali, ó. Muitas vezes a gente pode colocar Satanás na mesma altura que Deus, né? Mas Deus não está lutando com Satanás, não está lutando com os anjos. Não, são súditos e servos da sua criação. Deus é soberano. É isso que Gênesis 1 está dizendo. É isso que a gente vai ver agora no capítulo 1. Versículo 1 começa dizendo o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A gente já viu que esse no princípio criou Deus os céus e a terra é Bereshit bara Elohim. Ou seja, Bereshit é a palavra que a gente traduz como Gênesis, lá no princípio. Por isso que a gente chama o livro de Gênesis de Gênesis. Que a gente entende que o livro de Gênesis é o livro do princípio, tá? Livro do princípio. A implicação parece ser aqui, o que está acontecendo, é que há um ato de criação de Deus. Esse versículo 1 aqui, ele é interessante porque as pessoas eles compreendem esse versículo 1 de diversas formas, tá? Quando a gente lê o versículo 1 e 2 e 3, a gente precisa perguntar qual a relação entre o verso 1, 2 e 3. Eu vou ler com vocês. Verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Verso 2: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versículo 3: então disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, quando a gente olha esses três versículos, como que vocês compreendem esses três versículos?
qual que é a compreensão de vocês? No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, como que vocês compreendem a criação aqui? Vamos lá, quero ouvir um pouquinho. O que vocês entendem desses 3 primeiros versículos? Vamos começar do começo. Quando o versículo diz no princípio, o que é esse princípio? Início de tudo. Tá. Esse início de tudo é o início da criação ou o início na eternidade onde Deus existia? Apenas Deus existia. Princípio. Quando ele falou o princípio, criou Deus os céus e a terra. Sim. Fazendo ato, estou reinando dele, né? No uso depois do seu poder, ele determinou realizar essa criação, né? Ele estava na eternidade, não havia nada ainda. Eu vou mostrar aqui algumas formas de se interpretar essa relação entre os 3 primeiros versículos aqui, tá? Então, a primeira forma de entender aqui, a partir da leitura aqui, é o seguinte. A primeira forma é entender o versículo 2 como sendo um adendo ao versículo 1, completando o versículo 1. Essa é a primeira forma. Existem 5 formas de ver esse texto, tá? Então, a primeira forma, quando diz assim, ó, no princípio criou Deus a terra, os céus e a terra era sem forma e vazia. Então, o que as pessoas que leem dessa forma compreendem? Que quando Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Qual que é a compreensão que nasce a partir disso? Que nesse princípio que existia o caos, a desordem e a escuridão. A terra era sem forma e vazia e diz ali que o Espírito de Deus pairava, né? E havia trevas na face do abismo, né? Então são as 3 características que a gente tem ali. Sem forma e vazia, né? Sem forma, diz então que é de uma coisa que não tem não está ordenada, né? Um caos. Vazia diz algo que não é habitável, não tem conteúdo. Ou seja, é um caos que não é habitado. E escuridão fala justamente desse local onde tem a ausência da luz. Então, uma primeira forma de compreender é que o versículo 2 está complementando o primeiro e está dizendo o seguinte: quando Deus cria, isso que existe. Existe o caos, existe a escuridão e existe o vazio. E a partir desses elementos, Deus cria aquilo que existe. Tá? Essa é uma primeira forma de entender. Segunda forma de entender o texto é compreendendo que o versículo 3 complementa o versículo 1 e que o versículo 2 é um adendo ou como se fosse assim, uma nota de rodapé entre o versículo 1 e o versículo 3. Então a gente leria assim: no princípio Deus criou. E como que Deus criou? Dizendo haja luz, né? E quando fala que ele criou os céus e a terra, aqui na verdade são 2 palavras que são utilizadas para dizer o seguinte: Deus criou tudo que existe, tá? No princípio Deus criou tudo que existe e criou a partir da sua palavra. E aí, essa forma de entender coloca o versículo 2 como um simples adendo, né? Falando como estava quando Deus criou. Não é muito diferente, é só a relação que coloca aqui. Mas se coloca com o mesmo ato da criação também, tá? Essas 2 visões, normalmente, são as menos aceitas acerca desse texto. E aí a gente agora tem as 2 visões que normalmente são mais aceitas, tá? Que eu vou passar. A primeira visão é que o versículo 1 é uma frase que a gente chama, no português, quando é uma frase que não precisa de complemento, é uma frase... Não, né? Tem subordinado e coordenado, né? Mas é uma frase que não precisa de um complemento. Então, ela é uma frase por si só. Quando diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, aqui seria um resumo de tudo que vai acontecer agora do versículo 2 ao versículo 31. Então, é como se o autor começasse dizendo assim: no princípio Deus criou tudo que existe.
E agora no versículo 2, ele começa a narrar como foi essa criação de Deus, né? A terra era sem forma e vazia, havia escuridão na face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e aí Deus disse, né? Haja luz e houve luz, né? Então, essa forma de compreender entende que o versículo 1 é um resumo, como se fosse uma introdução, e o versículo 2 em diante, até o final do capítulo, é a descrição de como aconteceram os fatos, tá? E uma quarta forma de se ver, que agora me fugiu aqui, só vou passar 4. E a quarta forma de se ver, que também é bem interessante, como que se vê isso? Entendem como 2 atos de criação. Então, não houve uma criação, mas houve 2 criações aqui. Tá? Então, o que vamos dizer? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, no princípio, Deus criou. Deus criou como se diz assim, o tempo, criou o espaço temporal. O espaço temporal. Deus criou o espaço temporal. Tudo que existe. Tá? Em algum momento depois disso, no versículo 2, quando Deus cria esse espaço temporal, como que é esse espaço temporal? É um local ainda inóspito, é um local ainda que não está ordenado, e é um local ainda que tem escuridão, mas já tem a presença do Espírito. Seria como uma mulher grávida que está para dar a luz. A luz ainda não chegou na sua criação, mas aquela mulher já está grávida. O Espírito já pairava sobre a face das águas, né? Já estava naquele local que foi a criação de Deus. Quando que isso aconteceu? Pode ser há bilhões de anos atrás. Deus criou. No princípio de tudo, ele criou. E aí o versículo 3 em diante começa a falar sobre a criação da terra em específico. Quando Deus, então, no segundo ato de criação, por meio de sua palavra, começa a colocar ordem naquilo que ele havia primeiro criado. E aí começa o segundo ato da criação. E aqui, então, que algumas pessoas vão defender o que a gente chama de teoria da lacuna, né? Que seria entre o versículo 1 até o versículo 3, podem ter passado milhares e milhares de anos. Tá? A vantagem disso é que essas pessoas conseguem ainda falar o seguinte, olha, isso que a ciência diz, que a Terra tem bilhões de anos, isso é verdade, né? Deus, eu comento, criou, né? Mas a criação, propriamente, ela é mais nova, né? Ela não é tão antiga, tá? Em falar sobre teoria da criação, a gente tem pelo menos 4 visões, de novo, né? Acerca dessa teoria da criação, tá? A gente tem a visão, e aí eu sei que é bastante conteúdo novo, mas é interessante a gente saber disso, porque às vezes nem a gente sabe o que a gente crê, tá? Né? A gente nem sabe o que crê. A teoria da Terra Nova, a teoria da Terra Antiga, a teoria teísta evolucionista e a teoria do design inteligente. São 4 vertentes que a gente tem sobre o texto da criação. A teoria da Terra Nova são aqueles que compreendem o texto de forma mais literal. O texto de Gênesis de forma mais literal. O que quer dizer isso? Uma criação, 7 dias literais. Deus criou em 7 dias. E nesses 7 dias literais, Deus cria então a civilização. E aí essas pessoas vão compreender que o mundo existe há cerca de 6 a 10 mil anos. É essa a visão. Por quê? Porque hoje a gente sabe que a civilização mais antiga que a gente consegue talvez chegar seja mais ou menos há 10 mil anos atrás. Civilização, tá? Estou falando da pessoa mais antiga, tá? Mas de civilização, enquanto mundo existente, tá? Então esses vão ler o texto de forma literal, 7 dias de forma literal, a Terra tem de 6 mil a 10 mil anos. A teoria da Terra Antiga são aqueles que vão ler a partir da teoria da lacuna aqui. E às vezes, o texto pode ou não ter 7 dias literais. Tá? Então, da Terra Antiga, o que eles creem? Que houve uma primeira criação de Deus, entre essa primeira criação de tal caos, o inóspito, a escuridão, Deus, então, em algum momento depois, cria a Terra, a natureza, tudo que existe, inclusive o ser humano. Quanto tempo passou? Pode ser bilhões de anos, né? Como muitas vezes a gente vai para a ciência e diz, olha,
essa rocha aqui tem não sei quantos milhões e milhões de anos, né? A gente sabe que é feito ali o teste de DNA, né? E eles tentam medir, por exemplo, a idade de ossos, né? Ou a idade de alguns elementos da natureza, né? E assim você vai chegar a milhões de anos. Então, essas pessoas que creem numa teoria da Terra antiga, vai crer que não. É isso que aconteceu, né? Realmente a Terra tem milhões de anos, mas a Bíblia não está querendo explicar quanto tempo a Terra tem. Ela só está querendo explicar que, no princípio, Deus criou algo e aí depois, a partir desse algo, ele cria tudo que existe, tá? Então, essa é a teoria da Terra antiga. E aí, essas pessoas, elas são adeptas ou não aos dias literais. O que é os dias literais? O termo utilizado no capítulo 1 aqui, no hebraico, é Yom. E o termo Yom, ele quer dizer o quê? Luz. Normalmente, ele tem a ver com o tempo de luz, ou, de uma forma literal, um dia literal de 24 horas. Tá? Mas ele também, esse termo é utilizado na Bíblia para falar de períodos de tempo, ou um tempo específico que algo aconteceu, como o tempo de tal festa. Né? Então, o termo é utilizado para falar de dias, de tempos específicos ou de períodos de tempo. Normalmente, quando é período de tempo ou uma festa, ele tem uma qualificação. Por exemplo, Yom Kippur, Kippur, não tem a festa de Yom Kippur? Então, a festa lá do dia de Kippur. Né? Então, ele tem uma qualificação que mostra que é desse período específico. Tá? Então, alguns vão compreender que são 7 dias literais, outros vão compreender que são 7 períodos de tempo, né? Que um dia para Deus pode ser com 1000 anos, e aí você tem uma interpretação mais alegórica do dia, né? Não compreendendo como um dia literal específico, mas com 7 períodos de tempo que Deus cria, tudo que existe, né? E alguns vão querer até fazer uma matemática lá na história, ou de geografia, nem lembro mais. Lembra o período neolítico, geolítico, né? Dizem lá que tem 7 períodos. Aí o pessoal tenta até encaixar os 7 períodos dos 7 períodos da história, né? Então, essa é uma segunda forma de entender a Terra Antiga, tá? A terceira, que é mais rechaçada, ou ela é mais... A gente compreende como uma mais difícil, até porque o texto não fala nada, aqueles que interpretam de uma forma que eles são chamados teístas evolucionistas. Ou seja, eles creem em Deus, creem na criação, mas creem também no processo da evolução. Então, são algumas pessoas que vão dizer o seguinte: a Bíblia não quer dizer como a coisa foi criada, ela só quer dizer que a coisa foi criada. E que Gênesis 1 é um texto teológico e não científico. Então, o relato da criação, o texto está falando o seguinte: Deus é o criador de todas as coisas. Como Deus criou? Pode ser pela evolução. Alguns vão afirmar que, olha, o processo da evolução, e aí a gente entra em algumas complicações, né? Não das microevoluções, mas para mim o maior problema desse tipo de teoria são as macroevoluções. O que é a diferença de uma microevolução para uma macroevolução? Olha, o povo está numa região específica, onde tem muito calor, um clima específico, uma cultura específica. Com o passar de tempo, essas pessoas vão adquirindo características específicas. A cor da pele, a formato dos olhos, né? Todas essas características externas do ser humano têm a ver, muitas vezes, com a região geográfica que essa pessoa mora e com a questão genealógica daquela região. Então, existem microevoluções. Com o passar de tempo, vai haver uma adaptação, sabe? É mais ou menos como uma pessoa, sei lá, alguém que saiu lá do Polo Norte, muito frio, muito frio. Aí ele foi para um lugar muito calorento. E ali ele casou com uma pessoa dali, morou ali, aí o filho dele nasceu ali. Né? Com o tempo, a geração daquela pessoa vai tendo mais características das pessoas que nasceram na área. Porque houve um processo que ele entende de microevolução. Agora, a macroevolução para a gente é mais complicado, que é quando a gente crê que, literalmente, um Homo sapiens pode se tornar um ser humano. Né? Um macaco se torna um ser humano. E é esse tipo de evolução que a gente rechaça. Né? Que aquilo que muda a própria natureza. Isso por quê? Porque a própria Bíblia aqui, Gênesis 1, vai deixar claro que Deus criou as plantas e ordenou as plantas que elas
frutificassem de acordo com a sua o quê? Com a sua espécie. Deus cria os animais e disse o quê? Vocês também cresçam e multipliquem de acordo com o quê? Com as suas espécies. Deus cria o ser humano e diz o quê? Cresçam e multipliquem de acordo com também as suas espécies. Então, o que a gente vê claramente é que a criação de Deus, Deus já ordena que a coisa seja daquela forma. Não há um processo, é difícil a gente achar um processo de uma macroevolução aqui, tá? E uma quarta visão, que ela é mais complementarista, é do design inteligente. Talvez algumas pessoas já ouviram esse termo, né? Que aí foi cunhado por Tomás de Aquino, um teólogo aí da época medieval, que praticamente o que ele vai dizer, né? Ali eu não lembro todos os pontos, mas que vai dizer o seguinte: tudo que existe precisa de uma causa primeira. E essa causa primeira é Deus. É, na verdade, uma visão filosófica da criação, tá? Precisa de uma causa primeira. A causa primeira, ela não pode ser criada. Então, por exemplo, a cadeira. A cadeira, alguém precisou planejar a cadeira. Depois de planejar a cadeira, alguém precisou desenhar, ou pelo menos pensar na cadeira. E depois executar o projeto da cadeira e construir a cadeira. Não é isso? E quem criou essa cadeira precisa ser mais inteligente que essa cadeira. Porque ele está criando aquilo que é criado. O design inteligente, então, a partir de uma visão extremamente filosófica, vai trazer esse tipo de pensamento para a criação. A criação por si mesma ela não pode existir. Sabe aquela coisa do Big Bang, do acaso, né? Tudo surge assim, do nada, né? Então a gente entende que não, a causa primeira é Deus. Deus é quem dá o ato da criação. E esse primeiro ato tem que ser de alguém que não é criado. E aí a gente entende que Deus não é criado. E que Deus, então, ele planeja aquilo que é criado. A partir do caos, a partir do vazio, a partir da escuridão, Deus coloca ordem aquilo que existe. Então, o design inteligente é, na verdade, a forma filosófica de se compreender. Tá? Então, terra jovem, terra antiga, teísta, evolucionista, e a forma filosófica aí de se ver é a questão do design inteligente. Isso que a gente nem entrou no texto, né? Então, versículo 1 até o versículo 3 trabalha muito esse princípio, né? Esse princípio onde Deus existia, né? Nesse princípio onde Deus existia, eu particularmente eu acho que eu gosto da visão do design inteligente e eu gosto da visão da Terra mais antiga, né? Deus que existe, cria, e a partir da sua criação ele cria aquilo que existe, né? Né? Mas, assim, existem essas possibilidades aí e eu só não consigo enxergar a visão deísta evolucionista, né? Como um processo da evolução, tá? Então, nesse primeiro texto aqui, a gente vai ver que há um processo de criação de Deus. Deus cria aquilo que existe. E isso que é criado, de certa forma, em algum estado ele se encontra assim, em forma vazia, em trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre este local, né? Então a pergunta é: o que é esse Espírito de Deus? É o Espírito Santo ou é uma ação divina? Ou é simplesmente o termo lá no hebraico é o Elohim, né? Que é o Elohim é o termo para Deus, e o é o termo que é utilizado para vento ou para espírito. No grego tem a mesma coisa, a palavra pneuma, né? Aí vem o pneu, né? O pneu ele precisa do quê? Para que ele ande? De ar, né? Então, a ar, né? O pneu precisa de ar, né? O pneuma, lá no Novo Testamento, no grego, né? O pneuma harnes, Espírito Santo, pneuma, ela é a palavra utilizada para ar, para vento e para espírito. No Antigo Testamento é a mesma coisa. A palavra aqui é a palavra... Agora fugiu aqui. Peraí. Ruá. E a palavra boar, ela pode ser tanto um vento. Então, quando a gente tem a palavra vento na Bíblia, ela também é a palavra voar. Ou pode ser espírito. Tá? Mas aqui a gente entende que provavelmente seja espírito, porque não fala só de um vento. Se tivesse assim, olha, e o vento movia sobre as águas. Interessante, o vento se move. Né? O vento move a água. Só que ele caracteriza, ele diz que é o vento de Elohim, né? O vento de Deus. Né? Então a gente entende que possivelmente ou seja a própria ação de Deus
já nesse mundo criado, ou o próprio Espírito Santo, né? Já uma manifestação do Espírito Santo aqui em Gênesis 1, versículo 2, tá? E no versículo 3, daí a gente tem já o primeiro dia da criação, né? Então disse Deus, haja luz, houve luz, e Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã, então, no primeiro dia. O que é interessante é que essa mesma sequência de eventos, ela acontece quase que em todos os dias, com exceção do sétimo, onde a gente não tem esse final aí, né? Houve tarde e manhã do primeiro dia, né? Mas essa sequência de eventos acontece em todos os dias. Deus diz, primeira coisa, Deus diz algo. A palavra de Deus é uma palavra criadora. Fala da Dabar é a palavra criadora. A palavra cumprimento. A palavra de Deus é uma palavra criadora. Diferente da minha e da sua palavra. É a palavra cumprimento. A gente chama a palavra cumprimento. A nossa palavra não é a palavra cumprimento. O que quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte. Por exemplo, eu dizer para o Elcio, Elcio, amanhã eu vou lá na tua casa. Eu disse algo para ele. Agora, o fato de eu dizer que eu vou na casa dele, quer dizer que eu vou na casa dele? Sim. Não necessariamente. Eu posso ou não ir, né? Então, a minha palavra é sempre uma palavra possibilidade. Aquilo que eu falo pode ou não acontecer. Pode até ser uma mentira. A palavra de Deus é uma palavra cumprimento. O mero fato de Deus dizer, a coisa aconteceu. Não é assim. Deus disse, então houve luz. É quase que num ato instantâneo. Deus disse, haja luz, e a luz havia. E a luz existiu. Como se fosse uma afirmação. A própria afirmação de Deus é uma afirmação criadora. É maravilhoso isso, né? Então, por isso que quando a Bíblia diz assim, que Deus não é homem para que grita, nem filho do homem para que se arrependa, porventura falaria algo, voltaria para trás. O que a gente aprende? Que a palavra de Deus é uma palavra criadora, é uma palavra criativa, é uma palavra executiva, é uma palavra que ela não apenas dá ordem, ela dá existência às coisas. E é isso que acontece em todos os dias. Deus diz e a coisa acontece. Porque não há a possibilidade de não acontecer quando Deus diz. Isso é palavra de ser humano. Agora, a palavra de Deus... E por isso que... E aqui é só alguns adendos que a gente vai fazendo. Quando tem uma profecia, né, a gente julga a profecia se ela é de Deus ou não pelo seu quê? Pelo seu cumprimento. Porque aquilo que Deus disse se cumpre. É impossível que Deus diga algo para você que aquilo não se cumpriu. Se não se cumpriu, quem mentiu foi o profeta. Nunca foi Deus, nunca foi o Espírito. Percebe? A palavra de Deus é uma palavra de cumprimento. A palavra do ser humano é uma palavra possibilidade. Tá? Então aqui, o primeiro ato é Deus falando. O que é isso? Tá. Eu não entendi. Deus disse e a coisa aconteceu. Tá? Então, disse Deus. Tá. Haja luz e houve luz. E aí, depois que Deus disse e a coisa tomou existência, Deus vê que a coisa é boa. E isso é interessante que quase todos os dias a gente vai ver isso. Deus cria algo, Deus organiza algo, depois ele olha para aquilo que fez e que organizou e diz, isso é bom. Isso que eu criei é bom. O que isso revela? A natureza de Deus. Tudo que Deus cria é bom. Tudo que Deus faz é bom. E aí, e é interessante que isso se repete. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. E aí Deus criou o ser humano e diz o quê? Isso é muito bom. Não só é bom, né? Isso é muito bom. Então é interessante que essa sequência ela vai acontecer. Deus diz aquilo que ele diz. Daí, às vezes, há uma troca de ordem, né? Às vezes ele diz que é bom e às vezes ele age naquilo que ele diz. Aqui ele disse que é bom e aí depois ele agiu. Ele agiu como? Criou a luz e aí depois é como se Deus falar, agora que eu criei, agora eu vou ordenar. Né? Vamos pegar e fazer a separação entre a luz e as trevas, né? E chamar a luz de dia e as trevas de noite. Esse foi o primeiro ato criativo de Deus, né? Fazer a separação entre a luz e as trevas. E aí então acontece o primeiro dia, tarde, manhã, e aí vem o primeiro dia, tá? Então o caos se torna em um mundo ordenado. Deus separa. Deus diz, Deus vê, Deus separa, Deus chama, Deus diz que é bom. É interessante essa sequência
do que está acontecendo aqui. Tá? Esse aqui eu já falei tudo. Também já falei. Vou pular aqui algumas partes, tá? E aí, então, versículo 6 a versículo 8, a gente tem o segundo dia, tá? Segundo dia, e Deus diz: haja firmamento nas águas e separação entre águas e águas. Então, a gente imagina que Deus diz, e quando diz, o que acontece? O que ele diz. Então, há uma palavra cumprimento, tá? Houve, então, a separação, ou o firmamento no meio das águas e a separação entre as águas e águas. E aí, então, Deus entra em ação, né? De novo. Depois que ele cria, ele fez o firmamento. Né? E aqui, o que é interessante é a distinção entre o termo fez e o termo criou. Porque lá no versículo 1 diz que Deus criou os céus e a terra. O ato de criar, a palavra bará, né? Que é para criação, é uma palavra que acontece somente com Deus. Na Bíblia, no Antigo Testamento inteiro, essa palavra bará não tem outro sujeito. O único sujeito, o único agente da criação é o próprio Deus. E a gente entende que o ato da criação é provavelmente um ato que a gente fala do nada. Deus cria, torna a existência a partir da sua palavra, a partir daquilo que ainda não existe, torna a existência. Então esse é o ato criativo de Deus. Agora a palavra azar, que é a palavra utilizada aqui para fez, ela já fala de fazer algo a partir de outra coisa que já existe, tá? E aí diz que Deus faz o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e acima do firmamento. Né? Então, quando que a coisa existiu? Quando Deus diz, haja firmamento. E aí, então, Deus faz a separação desse firmamento e faz o firmamento. Né? Como um ato a partir da própria fala sua, né? Onde ele torna existente aquilo que veio a existir. E assim aconteceu. E aí Deus nomeia, então, né? Uma vez que ele disse e a coisa aconteceu, aí ele desce, aí ele faz, e aí depois que ele faz a separação, ele nomeia a sua separação. Então ele chamou o firmamento de céus. E aí então há a manhã, tarde e manhã, o segundo dia. Interessante que a sequência não é normal nossa é manhã e tarde, né? Aqui ele fala, houve tarde e manhã. Quase falando uma completude. Houve período da tarde, passou a noite, quando amanheceu, né? Ali terminou o segundo dia. Até uma visão judaica, né? De se ver o dia, né? Por exemplo, quando eles falam dos sabates, que é o sábado deles, o sábado começa meia-noite, né? E vai até o meia-noite do outro dia. O sábado judaico começa onde? Às 18 horas e vai até às 18 horas do outro dia. 18 horas de sexta até às 18 horas do sábado, né? Que é o sábado do povo judeu e também dos adventistas, né? Do sétimo dia, tá? Então, no segundo dia, é realizada a criação das águas e dos céus. Então, primeiro Deus faz a separação e, por último, Deus nomeia aquilo que faz. Aí a gente entra no terceiro dia, tá? Terceiro dia. Então, eu estou caminhando mais rápido só para a gente ter uma compreensão geral do texto. A introdução foi devagar, mas agora eu estou caminhando mais rápido. Você não está caminhando rápido, né? Pode estar caminhando rápido. Tá. Agora engrenou. Agora já tem introdução, agora vai. Aí o capítulo, o terceiro dia, começa de novo, dizendo que e Deus disse, né, o ato criador de Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Ele fala, junta as águas. Né? Eu criei as águas, fiz a separação entre o céu, né, e as águas. Agora eu quero que as águas se juntem num lugar. Né? Interessante que o mundo podia ser, o planeta Terra podia ser chamado planeta Água, né? Porque Deus primeiro criou a água, né? A Terra vai vir no terceiro dia. Então Deus criou a água dos céus e aí depois ele disse, agora eu quero que a água junta todo no lugar. Quando a água se juntou todo no lugar, o processo natural que onde não tinha água, apareceu o quê? Firmamento, que era a própria Terra. Né? Então fez o juntamento das águas, chamou mares, e Deus viu que isso era bom. E aí ele olha para a terra e diz o seguinte, e Deus disse, de novo, né, um ato criativo de Deus. Então Deus diz, a coisa aconteceu, ele nomeia aquilo que ele criou. Aí Deus viu que isso era bom. Aí depois, de novo, Deus disse
que a terra produza relva, as ervas deem semente, as árvores frutíferas deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra, e assim aconteceu. Então Deus disse e a coisa aconteceu. É isso que o texto está dizendo. A terra produziu erva, a erva dava semente segundo a sua espécie, as árvores davam frutos, né, conforme a sua espécie, e de novo Deus viu que isso era bom. Então é interessante essa sequência que a gente vê. Então no terceiro dia, Deus inicia por meio da sua fala. O autor do universo ordena o ajuntamento das águas e o aparecimento da terra seca. Tal separação é considerada por Deus boa, assim como também o seu ato de que a relva produza os seus frutos naturais, as plantas, as árvores, né, e tudo aquilo que existe. Então Deus ordena que a terra seja frutífera e que a vegetação passe a existir. Isso também agrada a Deus no final do terceiro dia, né? Esse aqui é curioso que nesse dia Deus faz 2 atos criativos, né? E nos 2 atos ele diz que aquilo era bom. E aí então a gente entra no 4º dia, que já é a segunda sequência da coisa, né? Primeiros 3 dias Deus está criando o ambiente, agora ele vai começar a povoar o ambiente. Versículo 14 a 19, 4º dia. Deus, como começa? Vamos pensar. Deus disse. Então, a sequência é sempre a mesma. Deus disse que haja luzeiro no firmamento do céu. Se lá no primeiro dia ele criou a luz, agora ele está colocando, apitando as luzes. Que haja luzeiro no firmamento do céu para fazer a separação entre o dia e a noite. E sejam sinais para estações, dias e anos. É interessante isso, né? Se no contexto dos povos antigos, o céu, a lua, o sol, as estrelas eram deuses, né, que quase que governavam a vida do ser humano, no ato criativo de Deus, esses luzeiros são simplesmente para indicar o tempo, né, indicar a separação entre dia e noite e ser sinal entre estações, dias e anos. Ou seja, eles servem ao Criador, né? Eles servem ao Criador fazendo isso. Tanto é que ele diz assim, ó, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E colocou o firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar em dia e noite e fazer a separação entre luz e trevas. E Deus viu que isso era bom, e houve manhã e tarde o 4º dia. É interessante que no primeiro dia é criada a luz, no 4º dia é criar a luz, é criar os habitantes, sol, lua e estrela. No 4º dia, Deus cria a ponte da luz física, né? Sendo que a gente compreende que talvez nos primeiros dias ele seja a própria ponte, né? Ou ele cria algo que ilumina ali. A gente não sabe bem o que é, né? Porque se não existe o sol ainda, mas já existe a luz. Eu não sei bem como seria essa espécie de luz. Mas Deus estabelece agora a função do sol de iluminar a terra e marcar o tempo. Deus enfatiza que o sol, a lua e as estrelas são criações de um único Deus e não divindades que devem ser adoradas. As luzes celestes têm apenas esses propósitos: distinguir o dia e a noite, marcar o tempo e fornecer luz para a terra. E o relato dele acontece de uma forma totalmente antipoliteísta, né, de adoração a esses elementos que são criaturas de Deus, né? Então a gente tem aqui esse 4º dia. Depois, no final do 4º dia, Deus disse que tudo era bom. Chega no 5º dia. 5º dia agora, Deus vai povoar o quê? Pastor, eu queria voltar um pouquinho aí nessa luz que você colocou, né? Ele criar o sol, né? E já havia uma luz antes de criar o sol para iluminar o dia, né? Será que nós correríamos um risco grande de errar, afirmando que seria a glória do próprio Deus, porque a Nova Jerusalém diz que lá na cidade não vai precisar do sol nem da lua, porque a luz é o próprio Deus, né? Então, será que não seria essa... Com certeza a gente não incorre no erro, porque a gente tem o restante das escrituras para legendas, né? Então a gente tem, por exemplo, Isaías, quando olha, chega diante da glória de Deus, aí tem que tampar os olhos, né? Porque a glória de Deus é muito grande. Ou Moisés,
quando ele sobe no monte de Sinai, ele precisa só ficar de costa, né? Ele não pode ver a glória de Deus. E quando ele sai de lá, as pessoas olham para ele e tem o quê? Uma luz brilhante. Ou, no Novo Testamento, quando Jesus é chamado do quê? Da luz do mundo, que dissipa toda a escuridão. Ou lá em Apocalipse, quando a luz é o próprio Deus, a glória de Deus que vai... Então, assim, você tem o restante da Bíblia corrobora com essa ideia de que provavelmente a própria a glória de Deus seja a luz. Um ponto contrário que eu vejo a isso aqui é só um ponto que surgiu agora na minha mente, é como que Deus cria isso. Ele diz que no primeiro dia ele criou, né? Então, ele não pode ser ele porque ele criou. Ele não pode, né? A gente estaria falando que Deus se autocriou aí, né? Então, tem que ser algo exterior a ele. É algo criado por Deus, tá? Então, assim, eu acho que é só essa questão que difere. Ele é o criador, ele pode perfeitamente ter criado essa luz antes. Sim. A luz do sol para iluminar. E até assim, a gente pensa que o sol, podem existir outras fontes de luzes, né? E eu não sei o que Deus utilizou. Está falando que Deus dissipou aquelas trevas que existiam e agora a luz, ela existe, tá? A luz agora existe, né? Então, eu não sei bem assim o que é. Não tem como afirmar o que é, né? Não tem como dizer. Uma possibilidade é que seja talvez a própria glória de Deus revelando, né? A minha dificuldade com isso é só pensar como que Deus cria a sua glória, né? Mas, de fato, existe uma fonte de luz ali, e que é uma fonte de luz criada por Deus. Tá? Hã? Não precisa compreender tudo, né? Até porque a ideia do texto não é essa, né? Isso. A ideia do texto não é essa, né? Ter o como aconteceu. É dizer que Deus fez. É mais dizer que Deus fez. Pergunta para ele, né? Como que é aquela... Aí tem o versículo 20 a 23, que é o quinto dia, tá? Eu vou tentar correr um pouquinho para gastar os últimos 10 minutos na criação no versículo 26 em diante, tá? Que a gente vai até 8h30 ali. 20 a 23 diz o seguinte, que então no meu tempo, é 20 ali, é até 30. Até 30 eu posso ir. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames e seres vivos. Então lembra que lá no segundo dia, Deus fez a separação entre águas e águas, e aí as águas chamou mares, e depois a separação chamou céus. Agora ele povoou os dois, tá? Então que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, que as aves voem sobre a terra e firmamento do céu. E assim Deus criou as grandes criaturas marinhas, e todos os seres que se movem, os quais povoam as águas, segundo as espécies, as suas águas. Deus viu que isso era bom e abençoou. Interessante que o primeiro ato de abençoar de Deus é para os animais. Deus não abençoou a natureza, né? Embora ele dê uma ordem para que a natureza frutificasse, né? Mas ele abençoou os animais, né? Interessante que Deus abençoou os animais. Os animais foram abençoados por Deus. E disse para esses animais, sejam fecundos. E essa ordem também depois é para o ser humano, né? Multipliquem-se, enchem as águas do mar, essa terra, e multipliquem as aves. Então há uma bênção de Deus nos animais e houve tarde de manhã no quinto dia. O que me chama a atenção aqui no quinto dia, primeiro, é que a ordem ela é muito parecida, né? Deus diz, as coisas acontecem, assim Deus cria aquilo que existe, Deus vê que é bom. O elemento de, talvez, aí, de acréscimo é que Deus abençoe esses animais, tá? No quinto dia. E aí uma curiosidade, versículo 21, quando diz assim, Deus criou as grandes criaturas marinhas. Então há algumas teorias que compreendem esses animais como sendo os animais extintos, como dinossauros e outros animais. Que não caracteriza que animais é esse. O termo hebraico pode ser monstros marinhos, também. Deus criou monstros marinhos. E Jó também vai falar, né, de monstros marinhos, né, uma criatura. Então, alguns compreendem que talvez sejam os animais que entraram em extinção. Aqui, o relato é dinossauros e alguns desses animais. Isso é conjectura, né? A gente não tem como afirmar, mas só uma curiosidade aí que algumas pessoas leem no texto, né? Aqui.
texto não fala muita coisa, só fala que é grandes animais marinhos ou monstros marinhos, tá? De novo, Deus diz, cria, vê que é bom e Deus abençoa. E a bênção desses animais é o quê? A fecundidade e a multiplicação entre si. Então a gente entende sim que quando um animal entra em extinção, isso não é vontade de Deus, né? Porque se Deus pediu para que os animais se multiplicassem, então a extinção dos animais, a gente agindo contra a criação de Deus, né? Pelo menos parece que é esse tipo de leitura que a gente tem que ter quando a gente lê esse texto, tá? E aí agora os últimos atos criativos de Deus é a criação da humanidade. A gente vai se deter mais depois, na próxima aula, capítulo 2 inteiro é sobre a criação da humanidade. Mas eu quero ler aqui o texto de 24 a 31 e fazer menção de dois aspectos desse texto sagrado, tá? E Deus disse, então, que a terra produz seres vivos, conforme a sua espécie. Agora, no sexto dia, ele está habitando a terra, né? Que foi criado lá no terceiro dia. Então, ele falou, olha, que a terra produz ser vivo, conforme a sua espécie, animais domésticos e animais que rastejam e animais selvagens, todos segundo as suas espécies. Então, olha, que a terra produz os animais aí da terra, né? E assim aconteceu. Deus fez os animais segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, todos que rastejam, e Deus viu que isso era bom. Deus viu que era bom. Interessante, se Deus nomeia os céus e a terra, lembra lá no segundo dia ele está nomeando? Os animais Deus não vai nomear, né? Depois ele vai dar para quem nomear? Para Adão e para Eva, né? Para eles darem os nomes para os primeiros animais. E aí então vem a criação do ser humano. E Deus diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Vamos parar aqui. Por que Deus diz façamos e não faço? Tem lá. Os três estavam juntos. Pai, Filho e Espírito Santo. Ok. O que mais? Alguém pensa diferente? Tá, algumas possibilidades. Tá? A primeira é dizer, tem aqui, por exemplo, Filo, tem vários comentaristas que vão defender que esse façamos na verdade, Deus se dirigindo a uma corte celestial. Não seria ele falando Pai, Filho e Espírito Santo. Ele estaria falando ali com os anjos, né? E na corte celestial, ele diz, olha, sabe a reunião da diretoria? Onde a gente diz, vamos fazer isso? Né? Então, ele está na corte celestial e ele está falando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O problema desse tipo de visão é só que pensar que o anjo tem a mesma imagem e semelhança de Deus, né? Que a gente está correndo nesse erro, tá? Uma segunda referência, uma possibilidade, é o que vocês disseram aqui, tá? Pensar que o texto está se referindo a Cristo e ao Espírito Santo, que numa reunião, né, entre Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão agora decidindo, vamos fazer o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E essa visão é totalmente possível e a mais tradicional entre os cristãos, né? É uma releitura que se faz de Gênesis a partir do Novo Testamento. A gente olha para Gênesis a partir do Novo Testamento. Não penso que Moisés, quando ele está escrevendo, ele está pensando em Cristo e no Espírito Santo. Uma vez que a revelação do Cristo é posterior a Moisés. Então, num ato de cristocidência, Deus ordena para que esse texto fale acerca desse plural aí. Até porque, pastor, o texto do Novo Testamento diz que sem Cristo, nada do que se fez. E você tem vários textos, né, no Novo Testamento que vão colocar Cristo e o Espírito também de Deus, né, no ato criativo, da criação, tá? Então a gente entende que lá, sim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá. A grande questão é se 1:26 está falando do Pai e do Espírito Santo. Uma coisa é falar, eles estavam lá. Então as coisas é falar, o versículo 26 está falando dos três. Aí são duas coisas diferentes, entende? E aí, uma outra possibilidade é que é um plural majestoso. Sabe quando a gente escreve um texto? A gente fala assim, nós devemos olhar para a espécie humana como uma espécie criada por Deus. Eu estou escrevendo o texto.
né? Então, eu estou utilizando de um artifício literário, utilizando a primeira pessoa no plural, mas quem está escrevendo? Eu. O eu, né? Está escrevendo. Então, alguns vão entender como plural majestoso, onde o autor aí, o Moisés, coloca Deus falando como se fosse um rei dando um discurso, né? Vamos fazer um homem, tá? E uma última leitura aqui é compreender como um ato de autodeliberação, ou, em alguns tempos, de autoencorajamento, como se Deus fala, vamos fazer isso, né? Deus está, tipo assim, olha, como surgiu uma ideia, né? Eureka, né? Vamos fazer isso? Então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tá? E aí vem a segunda pergunta, tá? Nessa primeira pergunta, a minha tendência é olhar para esse texto ou a partir num olhar cristológico. Primeiro, eu compreendo que o Pai do Espírito Santo estava lá, e de que possivelmente Pai do Espírito Santo, né? Eles estão participando do ato criativo, mas que também é um ato literário do autor de colocar Deus como esse rei que está uma espécie ordenando algo que deve ser feito, tá? E aí o conteúdo diz que ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e homem e mulher nos criou. Sabe que lá no capítulo 2 vai dizer que o homem foi criado primeiro e a mulher vem depois. E aí tem vários textos do Antigo e Novo Testamento que seguem essa mesma ordem. O homem primeiro e depois da costela lá, ou do lado, sai a mulher, né, com complementaridade, a gente vai ver na próxima aula aí. Mas aqui no capítulo 1, eu estou olhando para o capítulo 1 apenas. O ato da criação não é um ato simultâneo, né? O texto vai dizer que Deus o criou, homem e mulher os criou. É como se fosse um resumo, né? Deus criou a humanidade e criou homem e mulher. Né? É o que Deus criou. Deus fez o homem e Deus fez a mulher, e fez esse homem e essa mulher segundo a sua imagem e a segunda semelhança, sua semelhança. E aí entra a segunda pergunta: o que é a imagem e o que é ser semelhança de Deus? Imagem e semelhança de Deus. Eu acredito que no aspecto moral, parecidos com os atributos morais de Deus, que não pode ser a semelhança dele, né? Na aparência, né? Na sua glória, na sua majestade, não é possível. Essa é a visão que a gente chama de substancialista, ou seja, da natureza, da inerente do ser humano. Então, algumas pessoas vão entender que a imagem e semelhança de Deus, Deus nos criar a sua imagem e semelhança, é como se Deus nos desse alguma característica interna, ou essa característica interna, o que é? E aí cada autor vai falar uma coisa, tá? Mas entre elas está a moralidade, que é o fato do homem ser um ser moral, a razão, né? O ser humano consegue compreender a si e compreender a Deus, compreender o mundo, a espiritualidade, né? O ser humano é um ser espiritual, né? Então, pelo fato de ser espiritual, ele é um ser da sua imagem e da sua semelhança. Então, a imago Dei, né, como a gente chama na teologia, a imagem de Deus, ela se refere a esses atributos inerentes que vêm pela razão, pela moralidade, pela ética e pela espiritualidade, tá? Esses aspectos. Isso é uma visão que a gente fala substancialista ou estrutural. Uma segunda visão também interessante, e aqui o Karl Barth, um teólogo do século XX, ele diz que a imagem de Deus é uma imagem relacional. O que eu quero dizer com isso? O ser humano é o único que tem a capacidade de viver em comunidade e, principalmente, de ter a relação com Deus. Então, é uma imagem relacional. É como se Deus criasse o ser humano para que se relacionasse com Deus. Ser criado a imagem de Deus é ser criado para se relacionar com Deus. Ser criado para se relacionar com Deus. Karl Barth dizia isso. Uma terceira visão é a visão funcional. Ou seja, entende que o ser humano, ou ser a imagem de Deus, é possuir um papel ou uma função. E aí, quem leu dessa forma, lê o versículo subsequente. Quando Deus abençoa o ser humano para que ele seja fecundo, para que ele multiplique, para que ele domine sobre a terra. O dominar sobre a terra é uma característica de Deus, porque Deus é quem governa e domina, e uma característica que Deus deu ao ser humano. Então, alguns vão compreender que ser a imagem de Deus é
é ser um emissário, né? Uma espécie, é ter a função de governar, de administrar e de dominar aquilo que Deus criou. Tá? Então, isso é ter a imagem de Deus para alguns. E alguns entendem que é uma vocação. E como vocação, é a ideia de ser um representante de Deus aonde nós estamos. O ser humano é enviado como a sua imagem, como um representante de Deus, né? Então é interessante que até mesmo assim, entre os autores aí, não há uma concordância muito geral assim, que seria, tá? Então, o que a gente tem, a gente entende que todos esses aspectos, de certa forma, eles são verdadeiros, né? O ser humano é um ser humano racional, diferente de qualquer outra espécie criada. O ser humano é um ser moral, diferente de qualquer outra espécie criada. O ser humano tem a espiritualidade, no sentido de que ele tem a sua relação com Deus. O ser humano é criado para se relacionar com Deus. O ser humano é criado o único para dominar sobre tudo aquilo que existe. Então, todas essas verdades são verdades bíblicas, né, que podem serem lidas como sendo a imagem e a semelhança do próprio Deus, né, que a gente não é um erro, né, se a gente afirmar uma coisa diferente, talvez, do que a gente pensa. Que Deus abençoou, ele disse. E a ideia é a bênção. Primeiro Deus abençoou quem? Os animais. Agora Deus abençoou o ser humano. Tá? Isso para finalizar. Sejam fecundos, multipliquem, mesma bênção, né? Que Deus dá aos animais. Então a gente entende que a multiplicação, né, da família, ela é uma bênção de Deus, né? O crescer é uma bênção de Deus. E aí depois ele diz: encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, as aves e todo animal que está na terra. E disse Deus ainda: eu tenho-vos dado todas as ervas e sementes que se acham na terra. Isso servirá de alimento para vocês. Ele está falando: olha, tudo que está colocado aqui é para o domínio de vocês. Inclusive, todas essas vegetações que foram criadas é para que vocês se alimentem delas, para que seja alimento para vocês. E todos os animais, aves e animais que rastejam, né, também será como alimento para vocês. Os animais serão criados como alimento, né? Então, tem gente que fala, né, que a gente não pode comer carne, né? Tá aqui, ó, o próprio Deus falou que os animais da terra foram criados para serem comidos, né? E assim aconteceu. Deus viu que tudo que fez era bom, e houve manhã e tarde no sexto dia. E aí o texto finaliza no capítulo 2, verso 1 a 3, com o sétimo dia, que diz: e assim foram acabados os céus e a terra e tudo que há. Da mesma forma que ele começou no versículo 1, né? O princípio criou Deus os céus e a terra. Agora no versículo capítulo 2 ele termina dizendo: e assim foi criado, então, os céus e a terra e tudo que há. E havendo Deus terminado no sétimo dia tudo que tinha feito, descansou. Descansou não porque Deus estava cansado. Imagina, agora estou cansado do que eu fiz, descansei, né? O próprio Jesus disse que Deus não dormita, né? E trabalha, e por isso ele deveria trabalhar. Mas o descansar aqui tem a ver com o item 3, o verso 3. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. E por isso, porque nele descansou toda a obra que o Criador tinha feito. Então, o sétimo dia, ele surge como uma criação de um dia especial, separado, santificado por Deus, separado por Deus, né? Então, até antes mesmo, né, lá de Êxodo 20, quando você tem o mandamento lá para guardar o sábado, você já tem aqui um texto que fala sobre a necessidade de um dia santificado, separado por Deus, né, para aquele dia ser separado, né? E aí se traz também a realidade do ser humano, né? Nenhum ser humano é uma máquina. Deus, ele trabalha 6 dias e descansa um, justamente para nos dar um protótipo, dizendo que o ser humano precisa de descanso, ele precisa de lazer, ele precisa de férias, ele precisa parar, às vezes, né? Ninguém funciona 7 dias, 24 horas por dia. O próprio Deus nos deixa um modelo disso, né? O modelo não é 3, 4. O modelo não é 5 dias de lazer e 2 de trabalho, né? É interessante que o modelo que ele deixou é trabalho 6 e 1 você descansa, né? Tem gente que quer fazer o contrário, quer descansar 6 e trabalhar um dia, né? Mas o modelo de Deus é que a gente vai trabalhar
né? E o fruto desse trabalho é que a gente vai poder gozar desse descanso. Então, no fim, Gênesis 1 diz que Deus é criador, no meio da sua palavra, cria tudo o que existe, todas as coisas foram feitas, a sua própria mão ordena todas as coisas, ele cria o ser humano como clímax da sua criação, e esse ser humano goza da própria imagem e semelhança de Deus. E Deus... Aqui na esse aqui do celular, né, fala assim, no capítulo 2, o primeiro versículo fala, né, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Achei interessante, né, eles falam o exército do Senhor, né, que realmente comanda, no caso, essa versão. E tudo que nele há, tudo que nele há. Então, aquela pergunta lá, uma outra hora a gente vai estudar ela, tá? Quantos anjos surgiram, quantos demônios surgiram. Mas o capítulo 1 não diz nada sobre isso. Então, assim, eu gosto de trabalhar o texto. Né? Um dia que a gente chegar no texto, vai trabalhar os anjos e demônios, a gente trabalha anjos e demônios, né? Mas enquanto isso, a gente vai seguir na lógica do que o texto diz. E o texto diz, é isso que a gente trabalhou aqui, né? O texto ele oferece uma análise detalhada do primeiro capítulo de Gênesis, ressaltando a simplicidade, mas a majestade e a clareza de Deus. Gênesis 1 é uma introdução não apenas para Gênesis, mas para toda a Escritura. E enfatiza o poder, a soberania e a intencionalidade criativa de Deus. Destaca também que esse Deus do universo, não é um Deus que pode ser medido com todos os outros deuses que existiam, porque ele é o único soberano. O texto discute justamente a criação desse Deus e essa criação de um Deus bom que, por meio de sua palavra, todas as coisas cria. Queria finalizar, né, esse capítulo 1. Tá bem que eu não fui para 2 capítulos hoje. Você viu que eu tenho... Minha esposa falou que eu falo mais. Acho que é verdade. Tô chegando à conclusão de que é verdade. Né, isso. Mas... Depois, né, se tiverem a oportunidade, né, se quiserem também, né, que às vezes não quer, mas se quiserem também, eu vou colocar essa aula lá no YouTube, né, dá para parar com mais tempo, colocar no ponto 75, no ponto 50, fazer anotação dos versículos bíblicos, né, do conteúdo que foi passado, tá? Contemplar para absorver, né, porque às vezes é muito conteúdo, mas tem a oportunidade hoje aí da gente parar um pouquinho, né, e estudar mais o texto também. Quero orar com vocês. Pai, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado, Pai, porque o Senhor é criador de todas as coisas. Pai, nós somos frutos da tua criação. Nós existimos por meio da tua imagem, através da tua imagem, para adorar o Senhor, Pai, para glorificar o teu nome, Jesus. Deus, que possamos ler esse texto não apenas como uma história qualquer, mas como a história daquele que nos cria, desse Deus soberano, que torna a existência aquilo que não existe. O Deus que não tem rivais, o Deus que não tem inimigos, o Deus que não tem ninguém aos seus pés, ninguém que seja do seu tamanho, ninguém que possa guerrear contra esse Deus, porque tu és soberano, tu és majestoso, tu és poderoso, todo-poderoso, Pai. Pai, obrigado por essa aula, possamos aprender mais da tua palavra a cada dia, Pai. Essa é a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nesse momento eu queria